E aí, e você percebendo esse burburinho, como é que foi assim, o nível de confiança para poder investir na ideia? Em que momento que você e o Luiz Flávio, seu sócio, né? Em que momento vocês falaram, será que a gente acelera? Será que a gente segura? Ainda precisa do registro no Ministério da Cultura? Como é que foi esse período de 2018 para poder saber se apertava o acelerador ou e como adequar a velocidade? Foi justamente a aceitação do produto. A gente via que o produto estava tendo uma aceitação muito boa. A gente fez os testes todos em cima de experiências com profissionais, com os bartenders. Então, existia a mão de cada um deles na composição da fórmula do produto. Então, eles experimentavam, tem muito isso, menos aquilo, põe isso, põe aquilo. A gente foi ajustando o produto até quando nós pudéssemos comercializar. O bartender já conhecia, já sabia que era bom, que já tinha qualidade. A gente, desde o início, trabalha com um álcool excepcional qualidade. Então, a gente tem, assim, essa garantia de estar entregando um produto bom. Então, o produto foi referendado por profissionais. Então, com pouco tempo, a gente estava, assim, nas melhores casas de coquetelaria do estado, a gente já estava. Então, foi uma credencial muito grande. E, na sequência, quando nós passamos para a segunda fábrica e aumentamos a nossa capacidade de produção, aí o que acontece? Veio a pandemia. 2020. Tava já preparado com a pastinha debaixo do braço para passar dry cat em todos os lugares, daí puf. Minha venda era 100% bar. E chegou em março de 2020, os bares fecharam. Então minha venda, teoricamente, foi a 0%. Só que a sorte, né? Eu comecei a trabalhar já os supermercados. Então o que aconteceu? O povo do bar migrou para o supermercado para comprar o gin no supermercado. Aí eu tive que comprar um outro destilador para poder atender a demanda. Na própria pandemia, então na própria pandemia teve uma situação em que, apesar de toda a sua venda ter ficado travada no segmento de entretenimento bar restaurante, né, de serviço hotelaria, ali, migrou toda pro supermercado e ainda teve ainda cresceu a demanda. Cresceu muito. Então a gente conseguiu ampliar a fábrica durante uma pandemia. No primeiro ano da pandemia, em 2020, aí a gente tornou um processo de crescimento, de entrar investidor. Em março de 2020, justamente um pouquinho antes da pandemia, o Gilberto Lopes, que era o fundador do Hortifruti, Sim. que é um case assim, absolutamente fantástico, né? Ele demonstrou interesse em ficar sócio. E é até engraçado isso. Mas vocês já estavam procurando? Não. É engraçado que a gente nunca procurou. Nunca procurou. Eu tenho um restaurante Rancho Beliscão, ali em Jardim Cambori, e o Metri é muito amigo do Gilberto. E ele chegou pra mim e falou, tem uma pessoa querendo investir, ele queria conversar com você. Aí eu falei, puta, bicho, será que é isso tudo mesmo? Eu falei, tá, vamos, passa o telefone. Depois a gente descobriu quem era o Gilberto Lopes. Um cara assim, com a mão... 30 anos de hortifruti. 30 anos de hortifruti. O cara fez uma operação de venda assim, absolutamente fantástica. E o Gilberto entrou como sócio. Aí nós demos uma repaginada na fábrica, compramos um outro destilador. E no mesmo ano de 2020, nós fizemos uma matéria, o Ricardo Frizeira, da Folha Business. Do Mundo Business, né? Ele fez uma entrevista com a gente e uns dias depois ele voltou falando o seguinte, cara, o Marco Boas quer conversar com você. E o Luiz Flávio sempre falava, cara, a gente precisava ter o Marco Boas aqui, é o perfil do Marco Boas esse produto. E ficou nesse negócio. E daqui a pouco, o Frizeira fala que o Marco Boas quer conversar com a gente. Do nada. Como é que ficou o... Rapaz, eu fervi, né? Quando chegou o Gilberto primeiro, como é que foi assim, a impressão de receber essa gama de interesse, né? Porque não é só... Não, tem alguém interessado em algo que a gente começou fazendo ali no quintal por hobby e alguém tá interessado em botar dinheiro nisso? Como é que foi? Foi uma surpresa, assim... Eu acreditava que um dia ia acontecer isso, mas não tão rápido. E no mesmo ano, entrar um Gilberto... Assim, as emoções foram diferentes do Gilberto pro Marcos. Até assim, o Gilberto é um cara muito reservado, né, um investidor e tal. Mas o Marco Boas, ele tem uma referência de casa noturna. O Marcão teve as melhores casas noturnas de São Paulo. Sim. Ele largou à noite em função do casamento, enfim. Então, quando o Marcão entrou, aí foi um negócio assim...
mais impactante, digamos assim, emocionalmente, porque Ele tem era uma o cara do presença trade. maior, um ele é um cara trabalho muito de imagem. midiático. Exatamente. Então, o Marcão foi um negócio assim, quando ele chegou lá na fábrica, eu falei, cara, aí pensava assim, pô, o Marcão Borges tá aqui na minha frente, bicho. Esse cara tá querendo ser sócio nosso. E a gente assim, numa fábrica de 200 metros quadrados, Aham. né? Então, E que já era, assim, para a proporção de pensar numa destilaria urbana, já era um bom tamanho. 200 já era um bom metros quadrados tamanho. é uma E a gente referência trabalhava aí boa. coisa de 500 garrafas, entendeu? Aham. Era assim. Mas aí o Marcão entrou e logo na sequência ele propôs colocar o Tiaguinho como sócio. Mas na fábrica que a gente tinha, não tinha condição de ter um Tiaguinho como head de conteúdo. Aham.